O pessoal é rápido, hein? Caramba. Beleza, vamos lá. Evelyn de Portugal, tudo bem, Evelyn? Beleza? Tá, pessoal, vamos lá então? Beleza. Tudo bem, prima? Tá, vamos lá então, pessoal. Vamos lá então. 17. Porque a lei foi dada... Dani, obrigado, tá, Dani, por criar essa outra sala aí pra gente, tá? Então, vamos lá, pessoal. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça, Cristo representa a graça. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Pessoal, que lei é essa daqui? Que está falando que foi dada por intermédio de Moisés. Intermédio quer dizer através de Moisés. Essa lei aqui, pessoal, foram as tábuas da lei. Lembra lá no começo, Gênesis, Êxodo, na verdade? Quando Deus deu as tábuas da lei, Deus deu as primeiras tábuas da lei a Moisés. Ele trouxe para o povo pecou, pericirou, tacou as tábuas da lei no chão. Depois ele voltou, fez outras tábuas, né? E foram 2 tábuas da lei, né? Só que o que acontece? Essa lei, na verdade, ela se estendeu para depois 613 mandamentos, que nós vemos ali em Levítico, Números, Deuteronômios, né? Que são os outros livros, né? E eu vou explicar para vocês. Lei, coloque aí, gente, por favor, lei, 2 pontinhos, nós vamos definir o que é lei, e nós vamos definir também, vocês veem o pastor Rocha falando direto, a Torá, e ninguém sabe o que é a Torá, né? Então, eu vou diferenciar a lei da Torá para vocês, beleza, pessoal? Então, coloque assim, lei, 2 pontinhos, e Torá, 2 pontinhos. Esse Torá é T-O-R-A e H no final, beleza? Coloque aí, lei, 2 pontinhos, e Torá. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O que é a lei? Né? A lei, ela é os 5 primeiros livros da Bíblia, beleza? Para os judeus. Então, quando fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, é que tiveram as 2 tábuas da lei, depois mais alguns mandamentos que completam ao total 613 mandamentos. Então, a lei são os primeiros 5 livros da Bíblia, beleza? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, beleza? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Também é conhecido como um Pentateuco, tá? Penta, 5. O Brasil foi penta, ganhou 5 vezes a Copa. Penta, 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, beleza? Pessoal, o que é a Torá? Torá são esses 5 livros mais o restante do Velho Testamento. Então, coloque aí, a Torá é o Velho Testamento. Por quê? Porque existem 2 tipos de judeus, né? Os judeus ortodoxos, que não acreditam em Jesus, que Jesus veio, e existem os judeus messiânicos, que acreditam que Jesus veio. O judeu ortodoxo, ele só tem o Velho Testamento, ele só tem a Torá. Porque o Novo Testamento, ele foi escrito depois do nascimento de Jesus. E se eles não acreditam no nascimento de Jesus, não tem por que eles crerem no Novo Testamento. E o judeu messiânico, ele acredita tanto no Velho Testamento quanto no Novo, beleza? Pessoal, eu quero que vocês puxem uma setinha aí, no 17, né? No João, capítulo 1, versículo 17, e anotem aí. Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Vou ler para vocês, pessoal. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então aquela pessoa que anda muito certinha, que nós não tenhamos que andar certos, né? Porque nós somos, a Bíblia fala, sede santos como eu sou santo, né? E se o nosso Deus é santo, nós somos filhos, nós temos que ser santos. Mas a pessoa que acha que ela é justificada pela lei, sou uma pessoa tão boa, eu obedeço todas as leis, mas não tem fé em Jesus Cristo, infelizmente ela não tem a salvação. A Bíblia fala que a salvação não é por obras,
A salvação é por crer em Jesus Cristo. Tanto que foi dado um dom. A Bíblia fala que quando Jesus subiu aos céus, ele deu dons aos homens. E um dos dons foi a salvação. Não existe nada que você possa fazer para ser salvo. Isso foi dado gratuitamente para você. E a gente vai dar uma aula de salvação na igreja, você vai ficar de cara. Vai desconstruir tudo que você aprendeu até hoje. Beleza? Por que foi dada a lei? Vocês têm que entender isso. A lei, esses 613 mandamentos, eles foram dados porque o homem, cada vez que o homem pecava, era adicionado uma lei. Isso só foi para mostrar para o homem que ele é incapaz de cumprir a lei. Então a Bíblia fala que a lei veio e encerrou todos debaixo da lei. Ninguém conseguia cumprir toda a lei. Por isso que a Bíblia fala aqui no final, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então a lei veio e encerrou todos embaixo da lei. Só que teve um homem que não pecou, que ele cumpriu a lei. Por isso que a Bíblia fala que Jesus não revogou a lei, ele cumpriu a lei. Então Jesus veio, cumpriu a lei e falou assim, caramba, esse cara não tem pecado. Ele morreu, a morte, que nem eu comentei na aula passada, a morte o matou, né? Entre aspas, né? Porque ele se entregou. E a morte perdeu o reinado dela. Imagine um grupo de extermínio, imagine comigo, um grupo de extermínio que só mata vagabundo. Aí você pensa, poxa, esses caras aí, ó, show, cara, show, show. E aí, de repente, certo dia, eles matam um inocente. O que vai acontecer? Eles vão perder a autoridade deles. Eles perderam aquele reinado deles. Você vai falar, poxa, caramba, eles matavam só algum negócio, estão matando gente inocente, eles têm que ser destituídos. Foi isso que aconteceu com a morte. Jesus não tinha pecado, Jesus era um cordeiro imaculado. Então, quando Jesus veio e morreu, a morte perdeu o domínio dela. Por isso que a Bíblia fala que Jesus se fez corpo do pecado, que ele pegou. O que aconteceu? Estávamos todos nós inseridos no corpo de Adão, no corpo do pecado. Nós fomos transferidos para o corpo de Cristo. Mas Cristo se fez o corpo do pecado, mesmo sem ter pecado. Então, ele morreu sem ter pecado e nós fomos transferidos do corpo de Adão para o corpo de Cristo. Por isso que a única forma de você não estar salvo é você não estar no corpo de Cristo. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Vamos prosseguir. Versículo 18. Perdão, 17 ainda, pessoal. Graça, né? Graça vocês anotaram, né? Favor imerecido, né? E aí fala, né? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a gente tem que fazer essa distinção. Que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a lei, os 5, Pentateuco, ali, pá. A verdade veio por meio de Jesus Cristo. É diferente. A Bíblia fala que a palavra de Deus é a verdade, sim. Mas notem, anote aí, gente, debaixo da verdade. Eu quero que vocês marquem com marca-texto verdade, puxem uma setinha e coloquem João 14:6, por favor. Debaixo de verdade aí, ainda no versículo 17, sublinhem, grifem a palavra verdade e puxem uma setinha e coloquem João 14:6. Beleza? Vou ler para vocês, pessoal. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus estava falando? Eu sou o caminho estreito que se deve andar. Eu sou a verdade. Não a verdade da lei, dos mandamentos, mas essa verdade interior, esse testemunho, é carregar a cruz. Essa é a verdade que você tem que andar. É o que Jesus disse. As palavras dele são a verdade, não a lei. Então, a verdade que você tem que andar. E a vida, que vida é essa? A vida eterna. Então, se você tem um caminho para andar, se você anda nesse caminho, na verdade, você tem a vida eterna. Foi isso que Jesus quis dizer. Por isso que a Bíblia fala aqui, ainda nesse versículo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você não for por Jesus, por caminho, pela verdade que ele é, você não vai ter a vida eterna. Porque a Bíblia fala, a vida eterna é essa, que creio em mim e conheça o Pai. Então essa é a vida eterna, que você conheça Deus Pai. Que você ande em Jesus e alcance a vida eterna. Beleza? Vamos lá, pessoal. Prosseguindo. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Pessoal, eu quero que vocês puxem uma setinha embaixo de seio aí e coloquem assim. Peito de uma vestimenta. É até engraçado, né? Peito de uma vestimenta, né? Eu vou explicar isso. Puxa a setinha aí e coloquem peito de uma vestimenta. Ok? O que isso quer dizer, né? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é o que o revelou. Então, o que a gente entende? No seio do Pai, peito de uma vestimenta.
vamos dizer que seja um bolsinho de uma blusa, né? Então, quando Jesus fala, eu estou no Pai e o Pai está em mim, tudo simboliza que Jesus está dentro do Pai. E o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, ele também está dentro de Deus. E tudo indica que lá no começo, a Trindade era apenas uma, era uma pessoa. E ela se dividiu para que faça o homem. Então, por isso que a Bíblia fala, e criou Deus o homem, criou a semelhança e imagem de Deus. Criou Deus o homem, Deus Pai criou o homem, a imagem e semelhança de Deus. Não é estar falando dele mesmo. Criou Deus o homem, a imagem e semelhança de Deus. Deus quem? Deus Filho. O único humano na Trindade é Jesus. Então, criou Deus Pai, o homem, a imagem e semelhança de Deus. Parece que ele está falando dele mesmo, mas está falando do Filho. Porque Jesus Cristo ele subiu com o corpo humano. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus não está com um corpo como do Pai e Espírito. Jesus é o único ser da Trindade que tem um corpo. Ok? Então, pessoal, ainda aqui. Ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Sublinhe, pessoal. Ninguém jamais viu a Deus. Coloquem Êxodo 33, 20. Ninguém jamais viu a Deus. Sublinhe aí. Grifem, tachem. E coloquem Êxodo 33, 20. Êxodo 33, 20. Por que essa declaração que ninguém jamais viu a Deus? Essa declaração João trouxe lá de trás, né? Eu vou ler para vocês, tá? Êxodo 33, 20. E disse mais, Deus falando a Moisés, quando Moisés pediu a Deus, Pai, Deus, permita-me ver sua glória. E Deus passou, tampou Moisés, e quando Deus estava de costas, Moisés viu a glória de Deus, né? Só que antes disso, Deus falou para Moisés, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. É até nós podemos tirar uma lição daqui, né? Que se você não morrer para você mesmo, você nunca vai ver o Senhor. Então você tem que morrer para sua pessoa, você tem que morrer para você mesmo, para que você possa ver o Senhor de verdade. Então foi isso que João quis dizer, né? Que nem homem nenhum viu a Deus, né? E continuou vivo, né? Aqui em João 14, 7, pessoal, eu vou ler para vocês também, e fala, se vós, Jesus falando para os discípulos, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, os discípulos vendo Jesus, eles estavam vendo o Pai. A Bíblia fala várias vezes, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Fala aqui, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus falou, caramba, Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. A natureza do Pai e do Filho são uma. Eu ainda vou ler aqui para vocês, Mateus 11, 27. Se quiser anotar, Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, Jesus falando. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o desejar revelar. Então, para que você conheça a Deus Pai, você precisa buscar a presença do Senhor Jesus. É Ele quem te revela o Pai. Veja, a função do Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus. Conhece os pensamentos mais profundos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele te revela a personalidade introspectiva, os pensamentos de Deus, e o Senhor Jesus revela a pessoa do Pai. Veja, eles se completam. Ok? Vamos lá, pessoal. Prosseguindo. Versículo 19. Este foi o testemunho de João. Que João é esse? João Batista. Quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ok. Ok, vamos lá. E este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ou seja, pessoal, puxa a setinha nesse versículo 19 e coloquem assim. Lucas 3,15. Lucas 3,15. Lucas 3,15. Pessoal, a primeira pergunta que a gente tem que fazer ao texto aqui é essa. Por que enviaram sacerdotes e levitas a João? E aqui, como a palavra de Deus ela se complementa em vários relatos, e nós temos relatos do Evangelho, né, de Lucas, João, Mateus, são vários olhares diferentes sobre o mesmo fato.
Então é igual se eu estou presente num roubo, então eu mais um amigo. Eu vejo coisas, meu amigo vê outras coisas. Não quer dizer que meu relato é mentiroso, nem que o dele. Só que eu vi algumas coisas e ele viu outras. Umas que eu consegui enxergar com clareza e ele não enxergou. Então é isso que acontece no Evangelho. Ah, tá, pô, mas o Evangelho de Lucas fala isso, de João fala isso. É isso que mostra a autenticidade do Evangelho. Porque se fosse tudo igual, seria uma cópia. Ok? Então aqui o que acontece? Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E aqui em Lucas 3,15, explica por quê. Olha o que fala. A esta altura, as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João Batista não seria o Cristo. Por isso que eles enviaram sacerdotes e levitas para perguntar: João Batista, esse João, será que ele é o Cristo? O que quer dizer Cristo? Cristo quer dizer ungido. Ok? Cristo é um título, não é um nome. Ok? Então vamos lá, pessoal, prosseguindo. O 20. E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. 21. Então lhe perguntaram: quem é, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então, pessoal, vamos voltar aqui pro 21, beleza? Então aqui, ó, perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Pessoal, que Elias é esse? Por que o pessoal fez essa pergunta de Elias? Pô, Elias não veio lá atrás? Primeira, segunda Samuel, primeira Reis, perdão, segunda Reis? Por que eles estão perguntando se ele é Elias? Eu quero que vocês anotem embaixo de Elias, grifem Elias e coloquem Malaquias, capítulo 4, versículo 5 ao 6, 5 e 6. Embaixo de Elias, sublinhe Elias e coloquem Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6. Beleza, pessoal? Eu vou ler para vocês. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que grande e terrível dia do Senhor é esse? A volta do Senhor Jesus. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então eles estavam esperando: será que é esse João Batista que vem antes do dia do... Perdão, será que é esse Elias que vem antes do dia do Senhor? João Batista falou: não, eu não sou esse. Apesar que João Batista veio no mesmo espírito e poder de Elias. Depois a gente vai ver isso. Mas ele não era o Elias que eles estavam perguntando, ok? Então perguntaram para ele também: pessoal, és tu o profeta? Sublinhe profeta aí e coloque uma setinha. Sublinhe profeta e coloque uma setinha, por favor. Vocês vão colocar Deuteronômio 18, 15. Deuteronômio 18, 15. Deuteronômio 18, 15. Pessoal, aqui eu vou explicar o contexto. Era Moisés aqui, quando ele estava já perto da morte, ele escreveu isso, né? E Satanás, ele sempre tentou achar o Messias, porque ele sabia, lá no Jardim do Éden, que Deus falou que havia um da descendência da mulher que pisaria a cabeça dele, né? Então, quando Moisés nasceu, ele matou os meninos. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar os meninos também. Então, Satanás sempre procurou Jesus. E Satanás, ele poderia ter pensado que o próprio Moisés era Jesus. Só que Moisés aqui, ele acabou com a expectativa de Satanás. Satanás ficou extremamente chateado. Eu vou ler para vocês. Moisés falando: o Senhor, teu Deus, falando para o povo: o Senhor, teu Deus, te suscitará. O que suscitará? Te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então é esse profeta aqui que o pessoal está perguntando: tu é Elias? Não. Tu é o profeta? Não, também não é ele, beleza? É desse profeta que eles estão falando. Prossigamos, pessoal. És tu, profeta? Não. 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo?
perguntando para João, o que você fala a respeito de você? Quem é você? 23, pessoal. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Lembra que eu expliquei isso? Ele não era a voz, era a voz do que clamava no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E aqui, pessoal, eu não expliquei para vocês da outra vez, eu esqueci de mencionar esse fato. Por que a voz do Espírito clamava em meio ao deserto? Estranho, né? Por quê? Você se pergunta, né? Não foi no templo, não foi na sinagoga, né? Por que ela clamava em meio ao deserto? Porque eu vou ter que explicar algo aqui. Havia o tabernáculo de Moisés, que foi o primeiro, vamos dizer assim, primeiro templo de Deus, foi o tabernáculo de Moisés. Esse tabernáculo de Moisés, ele prosseguiu até Davi. Chegando em Davi, Davi teve um desejo no coração de fazer um templo para o Senhor. E Deus falou assim para ele, Davi, você tem muito sangue nas suas mãos, cara. Você não pode edificar um templo para mim, não. Seu filho vai edificar. Então o tabernáculo de Moisés foi destituído e Salomão edificou um templo. Então foi o primeiro templo. O templo de Salomão não foi invenção da Universal não, tá, gente? A Universal só copiou o que já havia. Eles copiaram perfeitamente. Mas eles só fizeram algo que já existia. Ok? Então foi feito o primeiro templo de Salomão. E nesse templo de Salomão, ele foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Foi destruído esse templo, ok? Veio Zorobabel, que foi um homem de Deus, e ele pediu para reconstruir o templo, pediu a Deus, Deus deu condições para ele, ele reconstruiu o templo, Zorobabel. Então Zorobabel criou esse segundo templo de Salomão, ok? E desse segundo templo de Salomão, ele durou até a época de Jesus. Só que na época de Jesus, Herodes, o grande, que era o imperador na época, ele ornamentou o templo para agradar Júlio César, um imperador que havia na época. E começou a fazer várias abominações no templo. Então, o que aconteceu? Por isso que a Bíblia fala que Jesus fez um azorrague. O que é um azorrague? Azorrague é um pauzinho com vários espetos na ponta ou ossos, né, de animais. E Jesus deu porrada em todo mundo. Expulsou o pessoal do templo, porque tinha comércio no templo. E haviam abominações. O templo deixou de ser adoração a Deus. Então, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, se retirou do templo e começou a clamar no deserto. É por isso que voz do que clama no deserto, o Espírito do Senhor, o Senhor já não tinha mais prazer no templo. Então, onde havia iniquidade, onde havia comércio, tanto que Jesus fala, vocês estão fazendo comércio na casa do meu pai, deu porrada em todo mundo, expulsou todo mundo. Então, o Espírito se retirou para o deserto. E ali o Espírito clamava. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos prosseguir. (24) Ora, os que haviam sido enviados eram de dentre os fariseus. Pessoal, vamos definir aqui. Puxe uma setinha, por favor, em fariseus. Puxe uma setinha, por favor, e coloquem assim, sublinhe fariseus, e coloquem assim, Atos 23, 7 e 8. Versículos 7 e 8. Atos 23, versículos 7 e 8. Que muitas pessoas não sabem, né? A diferença, né? Quem eram os fariseus, que Jesus tanto falava, né? Ok? Então, vou dar uma definição aqui, gente, que a Bíblia dá, tá? Fariseus, né? Atos 23, 7 e 8. Vamos lá, vou ler para vocês. E havendo dito isto, houve dissensão, ou seja, houve briga, contenda, entre os fariseus e saduceus. E a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então, os fariseus reconheciam a ressurreição, uma coisa, espírito, alma, mas os saduceus não acreditavam em nada disso. Então, quem eram os fariseus? Se você quiser botar fariseus, 2 pontinhos, e embaixo, saduceus, 2 pontinhos. Vou definir fariseus, 2 pontinhos, e saduceus, 2 pontinhos. Fariseus eram os principais estudiosos e cumpridores da lei na época de Jesus. Era uma seita. O que quer dizer seita? Seita, a gente imagina que, né, a gente está acostumado a seita, Eixo Noé, não sei o quê, um monte de seita aí, né? E aí você já leva para esse lado. Mas seita quer dizer partido, quer dizer escola, né? Então havia a escola, né, dos fariseus, havia a escola dos saduceus, dos judeus essênios e outras escolas, né? Mas as principais da época era a seita dos fariseus e saduceus. Então eles eram os principais estudiosos e cumpridores da lei na época de Jesus. Ok? E saduceus, pessoal?
Saduceus, eles faziam parte da aristocracia da época. Eles representam os mais abastados. Aristocracia, o pessoal que tem dinheiro, que tem grana. Ok? Então coloquem saduceus. Faziam parte da aristocracia da época. Beleza, pessoal? Faziam parte da aristocracia da época. Representam os mais abastados. E essas são as seitas que Jesus vai ter mais embate, né? Porque os fariseus, muitas das vezes, eles falavam que cumpriam a lei, mas eles eram mentirosos, né? Por isso que a Bíblia fala que eles eram sepulcros caiados, né? Lindos, enfeitados por fora, mas por dentro, podres. Beleza? Vamos lá, pessoal, prosseguindo. 25. E perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Foi uma pergunta pertinente, né? Quem era João para ficar batizando, né? Se ele não era nenhum desses que a lei, o Antigo Testamento, né? A Torá profetizava, né? Profetizava assim em partes, né? Então, respondeu-lhes João, 26. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Aqui a gente tem que parar para analisar. Calma aí. O pessoal conhecia Jesus. Provavelmente José era um carpinteiro, e se a gente for na tradução original, era pedreiro, que disse, não era nem carpinteiro. Mas eu não quero causar uma polêmica aqui, né? Então, José, se ele era um carpinteiro, ele vivia na Galileia, Nazaré, próxima a Galileia. Galileia era onde havia, próximo a Cafarnaum também, onde havia grande comércio marítimo, né? José provavelmente era muito requisitado, solicitado, e provavelmente todo mundo conhecia Jesus. Então, por que aqui está falando que vós não conheceis? Algo aqui nesse versículo escondido, né? Quando fala que vós não conheceis, é porque as pessoas conheciam Jesus. Quem é Jesus? Yeshua em hebraico. Jesus, do grego, né? Jesus, né? Esse Jesus que a gente conhece, essa palavra Jesus, é uma literação para o português, né? Mas é Jesus em grego. Esse Jesus, que é Yeshua, ele era o filho do carpinteiro, mas as pessoas não conheciam Cristo. Cristo é ungido. Então as pessoas conheciam Jesus, mas não conheciam Cristo. Por isso que Jesus fala, está um no meio de vós que vós não conheceis. Foi isso que Jesus quis dizer. Ok? João fala, respondendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Pessoal, o que é esse desatar as correias da sandália? Parece ser algo simples, né? Parece ser, poxa, eu não sou digno de abaixar ali e desatar as correias das sandálias. Mas não é isso que quer dizer. Sublinhe, pessoal, desatar as correias das sandálias. Sublinhe aí e coloquem assim, Ruth 4, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ruth, capítulo 4, versículos 7 e 8. Também coloquem, pessoal, aperta aí e coloquem aí, Êxodo 3, 5. Êxodo 3, 5. Ok? Dani, rapidinho. Pessoal, rapidinho. A Dani tá falando comigo aqui. Pode falar, Dani. Rael, são 21h03 e daqui a pouco a sala vai cair de novo. Então é interessante. Tá. Vamos encerrar então hoje, né? Beleza? Vamos. A gente está no 20 e a gente está no 29, né? Isso. Até o 34 demora muito? Não, Dani, a gente tá no 26. Não, então beleza. Então é melhor encerrar. Porque vai cair de novo. Vai dar tempo, não. Pessoal, agradeço aí, tá? Mais uma vez aí, vocês estarem aqui com a gente, conosco, aprendendo de Deus. Ok? Comenta lá no grupo, pessoal, se vocês gostaram da aula, para incentivar o pessoal também a assistir. Comente no grupo da igreja também, compartilhe aí, amém? Essa aula vai ser disponibilizada aí também no... Olha o Renan aqui, o Renan do meu serviço. Ô, Renan, obrigado, cara, pela sua presença, cara. Beleza, meu amigo? Obrigado. E aí, pessoal,
Beleza? Compartilha aí e chame mais pessoas para assistir, para aprender mais de Deus. Beleza, pessoal? Fiquem na paz do Senhor. Dani, obrigado mais uma vez por todo o De apoio. nada. Tá bom? Semana que vem não teremos restrições. Justamente, pessoal, não vai ter esse negócio de mudar de sala. Beleza, pessoal? A gente vai mudar para outra sala, a gente vai continuar numa sala só. Vai ser uma benção a aula, beleza? Não vai ter que ficar esse negócio de mudar de link. E é isso aí, pessoal. Sem delongas, um abração, fiquem na paz do Senhor, beleza? Beijão, pessoal. Dani, pessoal, Dani, você quer bater aquela foto? Hoje, você acha? O que você acha? O pessoal topa tirar do... A gente faz uma foto... A gente faz uma foto todo final de aula, galera. Pessoal, vamos abrir as câmeras aí, ó. Dá uma arrumada no cabelo aí. A mulherada aí. Raina. Arrumando o cabelo. Eu vou arrumar meu cabelo, que hoje a Raina deu um trato no meu cabelo. Tá bem, pessoal? Vai tirar aquela foto. A Dani vai tirar essa foto aí pra gente, beleza? Vai lá, Dani. Tá no seu comando aí. Aí. Capricha, hein, pessoal? 1, 2... O Marcão tá preparado. Vamos lá. Faz assim um negócio bem descolado. Foi. Valeu, Beijo, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Um abraço.